Eu tenho um trato com Deus que eu nunca poderei dizer não se eu receber um convite de ir pregar ou entregar a palavra de Deus em qualquer lugar. E eu me lembro uma vez, o pastor Edson vai lembrar, que o Morro do Dendê estava por ser invadido por outras, vou chamar de gangue, e as igrejas não podiam cultuar. E eu me lembro que a gente subia a rua e tinha vários homens encapuzados, e esse pastor convidou outros pastores a irem no Beco da Lacraia, no coração dali do Morro do Dendê, para orar contra aqueles espíritos que estavam impedindo pessoas de irem para a igreja com medo dos tiroteios, estava tendo toque de recolher. E eu me lembro que eu subindo, né, vendo aqueles homens encapuzados, aquele montão de gente armada, vem o seu querido pastor Edson e fala assim: se derem oportunidade para cara de leão, você prega. Lembra disso? Aí, o que aconteceu? Deram oportunidade para nós que estávamos vestidos com a cara de leão. E eu tive que entregar a palavra. E ali, eu entregando a palavra, eu falava: você pode ser homem suficiente de encarar os homens, né, falando das polícias, e você é capaz de matar por causa de um tênis. Mas eu quero ver o dia que você tiver que encontrar Deus cara a cara. E fui falando, né? Nem me dando conta do que estava assim realmente acontecendo, porque Deus não permitiu. Quando a gente estava descendo o morro, depois de fazermos as orações e tal, vem 2 diáconos da nossa igreja, 2 irmãos fortes, e fala: diaconisa, deixa a gente descer com você. Cheio de preocupação comigo. E eles já tinha sido ex-traficante, conhecia todo mundo. E quando a gente estava descendo, chamaram, ó. Alguém chamou. Aí eles foram para um cantinho e o outro continuou descendo comigo, igual um guarda-costas. E eu falando: por que esse irmão está aqui do meu lado, não me desgruda? E ele: vamos lá, diaconisa. E aí, quando eu cheguei na igreja, ele falou assim: olha, o Noquinha mandou dizer para a pastorinha, ele usou esse termo, diz para aquela pastorinha que ela é muito corajosa. Irmãos, minha perna começou a tremer. Comecei a ter uma crise de nervos. O quê? Ele falou assim: ele estava escondido e disfarçado, mas ele ouviu tudo. Mas, na verdade, por que eu estou contando isso? Porque eu só fiz aquilo por causa do trato que eu fiz com o Senhor. Nunca vou querer dizer, e Deus vai me ajudar que eu cumpra o meu voto a Ele, eu nunca vou dizer não, quando Ele disser que eu tenho que falar. E por isso eu abri mão, né, das desculpas por querer descansar, dizer que eu já tinha uma viagem longa, feito uma viagem longa, foi cansativo dessa vez, um avião menor, mas eu estou aqui totalmente dependente do Senhor, amém, queridos? E eu creio que Deus vai soprar, porque Ele já bateu de manhã, e aí hoje, agora de noite, Ele vai soprar. Você sabia que nós estamos no ano, né, para a nossa igreja, do mover do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo? E eu creio que quando os deuses das nossas vidas caem por terra, a presença de Deus nos inunda. O Espírito Santo vem sobre nós e faz morada e reina em nós. Mas também é de conhecimento de vocês, membros da denominação, que também é um ano do sobrenatural. É o ano da gente viver milagres. É o ano da gente ver Deus operando de forma maravilhosa. Porque quando Deus nos enche, é para que a gente seja capacitados de operar milagres, de ir obedecendo o ídolo do Senhor, ensinando as pessoas a guardarem tudo que Jesus ensinou. Essa é a sua função como cristão. Você deve ir pregar o Evangelho e você deve ensinar as pessoas a guardarem a tudo que Jesus disse, a tudo que Ele ensinou. Mas nesse ide e nesse ensinamento, vão acompanhar a nós os milagres, os sinais, os prodígios,
não só para as vidas das pessoas que a gente ministrar, mas nas nossas próprias vidas. Então, hoje eu quero declarar que está um dia, uma noite friazinha, está aqui um culto lindo, vocês têm um número bom aqui, mas hoje pode ser o dia do seu milagre. Pode ser hoje, Deus pode ter escolhido hoje para fazer algo maravilhoso. E eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu não prego porque eu amo pregar, eu prego porque eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, é impossível não conhecer a palavra de Deus e não querer falar da palavra de Deus. Vencer timidez, vencer medo, vencer simplesmente porque você conhece a palavra. E quando você está cheio da palavra, o seu coração está cheio e a boca vai falar do que o coração está cheio. Amém? Essa semana uma pessoa chegou para mim e disse: meu filho falou para mim que não crê na palavra. Porque ele disse: quem garante que não foram homens que escreveram a Bíblia? Sim, foram homens que escreveram a Bíblia, não foi macaco. Não foi um extraterrestre, foram homens, inspirados pelo Espírito Santo. E é impossível você não crer que foi Deus que os inspirou. Queridos, as pessoas não entendem, elas pensam que uma pessoa chegou ali e saiu escrevendo, de Gênesis a Apocalipse. São 40, quase 40 escritores diferentes, separados por séculos, com funções, profissões diferentes, estado social diferente. Tem rei que escreveu parte da Bíblia, tem fazendeiro, tem coletor de impostos. Gente, como essas pessoas separadas, anos, culturas diferentes, e de repente elas todas escrevem em datas diferentes, épocas diferentes, tendo um background diferente, famílias diferentes, e todos falam da mesma coisa, do plano da redenção de Deus para a humanidade. Como não crer na Bíblia? Como não amar as Escrituras? E nessa noite eu quero declarar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, e nós vamos ler em Lucas, capítulo 7, de verso 1 a 10. Você vai deixar aberto Lucas 7, de 1 a 10. Essa mesma palavra diz que a palavra de Deus é fogo e martelo. O fogo, ele purifica. Ele purifica o que já é bom. Mas ele consome o que é mal. Nessa noite, o Espírito Santo vai purificar a nós, através da sua palavra. E de manhã, eu creio que doeu para alguns. Eu creio que a palavra queimou. Mas você vai falar para o seu irmão assim: Deus não está te destruindo. Amém? Já falou? Agora fala assim: Ele só está mudando você de formato. Então o fogo vem e o martelo bate. E o martelo vai mudando de formato, porque o fogo já amoleceu. Então, que nessa noite você esteja com o coração amolecido para receber do Senhor através dessa palavra. Amém? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus continua falando. E a sua palavra é pão. É nutriente para nós. A sua palavra nos fortalece, queridos. E nessa noite Deus vai falar com você, amém? Diz assim: nessa noite basta só uma palavra. Se essa palavra, você sentir que a palavra é para você, agarra, porque o milagre vai acontecer. Amém?
E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus falou, ensinou, como foi o de manhã, e aí ele entrou numa cidade chamada Cafarnaum. Eu estive lá nas ruínas de Cafarnaum, queridos, e eu fiquei sonhando, cada lugarzinho que eu ia, eu ficava pensando, será que ele pisou aqui? Ah, ele andou por aqui? Eu queria fazer tudo assim, para ver onde que ele pisou. Que experiência linda. Vai. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob o meu poder. E diga a este, vai, ele vai. O outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Quantos recebem essa palavra? Aleluia! Basta uma palavra, queridos, e tudo que você anseia hoje vai acontecer. Amém? Basta uma palavra, toda angústia, todo medo, todo desespero, toda amargura e toda dor se vão. Escute atentamente o que a palavra está dizendo. Há 3 anos atrás eu tive uma decepção, um desgosto. E essa frustração roubou a minha alegria, roubou o meu vigor. Eu fiquei tão debilitada e eu queria uma explicação de Deus. Eu queria, mas não buscava a explicação, eu só queria. Eu queria entender os fatos, eu queria entender por quê. E às vezes é assim que acontece conosco. A gente passa por situações, às vezes vem para o nosso conhecimento um diagnóstico, estava indo tudo tão bem, e de repente um diagnóstico, de uma hora para outra, muda tudo. Às vezes você se envolve com a casa de Deus, você é jovem, e aí chega a notícia que seus pais estão se divorciando. Às vezes você está com plano de comprar uma casa, de finalmente ter um carro, e aí você é desempregado. Fica desempregado. E a gente quer uma explicação, a gente não consegue entender porque passamos por situações e estamos numa igreja, estamos felizes, e de repente um irmão traz um escândalo, ou ele sai, você estava tão apegado e ele desiste. E aí a gente quer uma palavra que aquiete nosso coração. Às vezes estamos com tantas dúvidas, porque, queridos, nós não somos superpotências espirituais. Nós também temos os nossos conflitos, as nossas dúvidas, as circunstâncias, e queremos entender. E vários homens da Bíblia e mulheres também quiseram, também passaram por isso. E Deus está, às vezes, tentando falar conosco, mas a gente não consegue enxergar, porque a gente está tão envolvido na dor, a gente está tão entristecido por causa da decepção, e a gente vai dando lugar a esses sentimentos. E alguns começam a murmurar, eu não merecia isso, eu estou tão envolvida com o Senhor, eu estava trabalhando na casa de Deus, eu não sei como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo.
outros começam a esfriar e começam a dizer, não adiantou nada, eu vou ficar em casa hoje. Não, eu não quero, não adiantou nada. Nós temos reações e pouquíssimos de nós temos a reação certa. Pouquíssimos de nós vamos buscar a face do Senhor de verdade até que Ele nos dê uma palavra. E quando eu estava naquele meu deserto, envolvida, e demônios colocando coisas na minha cabeça, e eu decidindo quase que chutar o balde, eu decidi no meu coração buscar o Senhor. Eu decidi que Ele falou, buscar-me-eis e você vai me achar, quando me buscardes de todo o coração. Quando você me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser achado. E aí eu vou mostrar para você os meus pensamentos altos, os meus pensamentos mais altos. E eu vou revelar a você coisas firmes e ocultas que você não sabe. Então, nessa noite eu quero dizer para você, não sei o que você está passando. Eu não sei que conflito, que angústia, quais são as setas, os dardos inflamados que o inimigo está jogando para te parar. Mas diga uma coisa, proponha no seu coração a buscar ao Senhor, até que Ele fale, até que Ele te dê uma palavra. E foi isso que eu fiz, eu fui buscar o Senhor e Ele me deu uma palavra. Ele me deu um futuro e uma esperança. E a certeza que Ele vai me dar o fim que eu desejo. Porque o fim que eu desejo é para a glória dEle, é para honrar o nome dEle. E essa é a esperança que eu quero te trazer, meu querido, se você está passando dificuldade. Não é hora de se apegar à frustração e ficar debilitado e ficar deprimido. É hora de você colocar a cara no pó. É hora de você buscar o Senhor e deixar Ele, você achá-lo, de você encontrá-lo, porque Ele vai se manifestar para você. Amém? Em nome de Jesus. E muita gente, quando está nessa fase da vida, porque todos nós passamos por fases, começam a se precipitarem, a terem uma explicação para tudo que estão passando. E aí, muitas vezes, é uma explicação errada, é uma lógica errada. Começam a se culpar, ficar desesperados se é algum pecado oculto. Outros começam a culpar alguém, a achar que a culpa é do pastor, a culpa é da esposa, a culpa é de alguém. Mas poucos vão falar o que nós devemos falar. Senhor, o que Tu queres me ensinar? E saiba, cada luta que você passar e ser aprovado, através do comportamento certo, do quebrantamento total, da rendição, você vai ganhando mais autoridade no mundo espiritual, queridos. E você vai sendo um vaso mais útil, porque a consolação que você foi consolado, você vai consolar a outras, amém? Então, creia que Deus tem para você o fim que você deseja, amém? Dito isso, nós temos uma história que eu li, verídica, real, aconteceu. É a história de um centurião. Eu amo ver filmes de guerra, mas não guerras do Primeira Guerra nem Segunda Guerra. Eu gosto de filme de guerra com rei, rainha, que tenha histórias, que seja baseado em histórias reais, história da Inglaterra, da França. E gosto muito de filmes antigos de Roma. Porque depois que você estuda o livro de Atos, você começa a entender tanta coisa, e esses filmes, eles trazem muitas coisas que a gente começa a entender melhor o contexto que os primeiros cristãos viveram. Então, nós temos aqui a história desse centurião. Verdadeiramente, um centurião
dos filmes, eles são sempre homens maus, homens, né, pelo menos os filmes que eu assisti, são homens cruéis, homens que tinham prazer em matar os cristãos, eram homens violentos. Um soldado romano, queridos, eles serviam ao império por 25 anos. 20 anos era na ativa, 5 anos era na reserva. Você sabia que nenhum soldado romano poderia constituir família? Por quê? Porque o Império Romano estava em expansão. E eles morriam muito. Tinha muito soldado que morria. Imagine se o Império tivesse que dar pensão para todas as esposas e família e filhos, com a quantidade de soldados que eles perdiam. Muitos soldados vinham, porque era negócio trabalhar para o Império, mas muitos morriam. Os que não morressem, eles recebiam do governo, do império, terras, depois que se aposentassem. Mas então, até que eles se aposentassem, eles não podiam constituir família. Eles eram proibidos de casar e proibidos de ter filhos. Aí, o que acontecia? Muitos tinham filhos de forma ilegal. Muitos tinham os filhos de escravos, muitos tinham famílias em outras cidades. E no Chosen, quando você vê, eu não sei se já chegou no Brasil essa parte, ele vai mostrar que esse servo poderia ter sido, e ele mostra como um filho bastardo, um filho que não podia ser identificado como filho, então era tratado como servo. A Bíblia não vai dizer para nós claramente. A Bíblia fala que era um servo do centurião. E o centurião tinha um problema. Onde que era esse problema? Era com os 100 soldados que ele tinha como responsabilidade? Não. Era de saúde dele? Não. Ele tinha um problema em casa. Quantos têm um problema em casa? Eu tenho um problema em casa. Quantos têm um problema em casa? Uau, ninguém lembra. Você está com um problema em casa? Jesus está chegando lá. Você pode estar aqui e Jesus está indo lá. E eu declaro que Jesus está indo lá no meu problema. E em nome de Jesus, nós vamos sair daqui com a vitória. Todo o poder foi entregue ao Senhor. Mesmo que você esteja aqui, Jesus está lá. Amém? E a história do que nós lemos, nos é contado que esse centurião era diferente dos do filme que eu assisti. Esse centurião, que liderava 4 outros guerreiros, ele era amigo do povo de Deus. Olha que lindo. Ele gostava dos judeus. Ele tratava bem os judeus. Ele era tão legal que do próprio dinheiro dele, dos próprios bens dele, ele edificou uma sinagoga para os judeus. As sinagogas começaram no Império Babilônico. Mas até o tempo de Jesus, mesmo já existindo o templo, o templo que primeiramente foi o templo de Salomão, mesmo já existindo um templo para a adoração, o povo ainda continuava também indo à sinagoga para estudar a palavra de Deus. E aí ele edificou essa sinagoga. E fica uma pergunta para mim e para você. Você tem ajudado a edificar a casa de Deus? Esse homem aqui nem era do povo de Deus, mas ele foi tocado em ajudar os judeus a construir uma sinagoga. E você, o que você tem feito para ajudar a construir o reino de Deus? Lá nos Estados Unidos é muito comum pessoas usarem a igreja para tirar. É o lugar onde a pessoa pode fazer amizade e arrumar emprego. É o lugar onde a pessoa pode fazer um network e vender seu produto. E num país onde a mentalidade é consumista, um país onde a mentalidade é capitalista, a tendência é as pessoas se relacionarem com a intenção de tirar do outro. A gente chama de takers. Mas Deus não nos chamou para sermos takers.
Deus nos chamou para nós sermos pessoas doadoras, pessoas que têm prazer em dar. O pastor falou isso hoje aqui no nosso ofertório, que mais alegria é dar do que receber. Porque quem dá é porque tem. E Deus só dá àqueles que Ele sabe que vai fazer como Ele, dar também. O segredo da riqueza, o segredo da prosperidade é dar. Quanto mais você dá, mais você vai ter para dar. Porque Deus se agrada de quem dá. E você vê que esse servo ajudava os judeus. Talvez a gente podia pensar, mas é porque os judeus de alguma forma davam alguma coisa para ele. Mas nós vemos a bondade desse homem se preocupando com o escravo, se preocupando também com o servo. Será que você se relaciona com as pessoas pelo que elas poderiam dar para você? Será que a diferença no tratamento da pessoa que não tem nada para te oferecer, daquela que pode te dar alguma coisa em troca? Eu louvo a Deus que nessa igreja, quando eu estava no meu deserto, e meu deserto durou 5 anos, queridos, e eu me lembro que eu era uma diaconisa, mas quanto amor eu recebi de alguns de vocês. Quanto amor. E hoje vocês me tratam com tanto carinho, mas tratam do mesmo jeito que vocês me tratavam antes. Não é porque um dia vocês têm intenção de ir lá nos Estados Unidos. Porque alguns aqui me amaram quando eu não era, nem sonhava que ia morar lá. De novo, né? Porque eu já tinha morado. Então, queridos, nós precisamos sermos esse tipo de pessoa. Porque Jesus, Ele não fez acepção de pessoas. Ele não destratou o rico e nem o pobre. Porque tem gente que não destrata o rico. Só pode se relacionar com gente pobre. É uma falsa humildade. Deus nos chamou para vivermos o Evangelho. No Evangelho de Deus, não existe diferença entre homem e mulher, servo ou senhor, rico ou pobre. Em Cristo nós somos todos iguais. Amém, queridos? Para a glória do nome de Jesus. Então diz a palavra que esse soldado romano edificou com as próprias finanças uma casa ao Senhor. E qual é a sua contribuição aí? Vai pensando, qual é a minha contribuição no reino de Deus? O que eu estou fazendo para ajudar a edificar a casa do Senhor? Qual é o compromisso que você tem? E esse homem era diferente também, porque ele amava esse servo, esse escravo. Ele não se relacionava com as pessoas só porque tinham alguma coisa para dar. E eu quero agradecer a vocês, tá, queridos, por terem me amado quando eu não era ninguém. Esse centurião, então, percebe, né, vê que o seu servo, o seu escravo, a pessoa que ele convivia, adoeceu gravemente. E aí os seus amigos judeus se compadeceram de ver ele com essa tristeza, de ter o seu servo adoecido. E aí esses homens, é chegado ao conhecimento dele, né, pelo centurião, de que ele queria que Jesus viesse curar o servo dele. E esse centurião, e esses judeus foram até Jesus e falaram: mestre, olha, ele é digno, é um cara legal, é digno que o Senhor faça isso por ele. E aí eu fiquei pensando, o que as pessoas dizem de você? Desse centurião, os anciãos, que são pessoas respeitadas dentro daquela cultura, falavam: olha, esse homem é digno, ele merece, ele é um cara que o Senhor pode fazer esse milagre para ele, porque ele é digno. E o que as pessoas estão falando sobre você? Porque tem gente que fala assim: meu pai fala que eu sou assim, minha mãe também, a minha melhor amiga também, e meu pastor. Mas eu não acho que eu sou assim, não. Queridos, se todo mundo fala que você é assim, está na hora de você pensar: será que eu não sou assim? Porque quando você se autoavaliar, você vai poder falar para o Senhor: Deus, me muda. Tem hora, querido, que a gente tem que se olhar no espelho e falar: minha mãe fala que eu sou assim, meu marido está falando que eu sou assim, ou minha esposa, será que eu sou assim?
Espírito Santo, me mostra. Porque se eu sou assim e não está te agradando, eu preciso que tu mude o meu coração. Ah, pastor, a opinião dos outros não me importa. Importa sim, queridos. Porque às vezes Deus está usando pessoas diferentes para dizer, está na hora de crescer. Está na hora de mudar. Está na hora de você rever o seu comportamento. Porque às vezes o seu comportamento é uma manifestação de crenças erradas. Porque as crenças que a gente tem vão ser manifestadas no comportamento. É por isso, pai e mãe, cuidado com o que você fala com seus filhos. Que uma vez isso recebido dentro deles, eles vão internalizar e eles vão acreditar que são aquilo que você disser que eles são. E isso vai se manifestar no comportamento. E aí você vai ficar com a cabeça cheia, dizendo esse comportamento, esse menino, essa menina, quando na verdade aquilo é uma manifestação de uma crença que a pessoa tem dentro dela e que pode ser extremamente errada. Então, quando você pegar seu filho na mentira, não diga que ele é mentiroso. Diga assim, esse comportamento não coincide com você, porque você é um homem que anda na verdade. Você nasceu para andar na verdade. Meu filho, o comportamento da mentira não combina com você. Porque nessa casa a gente fala a verdade. Eu te ensinei a verdade. Ao invés de você chamar, você diga, o que você faz? Não diga, você é. Tudo que você vê de errado no seu filho. Você que é pai de criança pequenininha, eles vão fazer coisa errada. Mas não aceite que isso é quem eles são. Isso são comportamentos. E cabe a você e a mim, como mãe, como avó, de falarmos para eles, você é abençoado, você é verdadeiro, você é honesto, você é um homem, uma mulher que nasceu para o bem, para fazer coisa boa. E quando nós vemos eles fazendo coisas erradas, nós temos que apontar o comportamento, mas nunca a personalidade, o caráter. Porque sobre caráter e personalidade, sobre temperamento, o que a gente tem que se semear é coisas boas. Porque aquilo que o jovem e que a criança e o adolescente acreditar, eles vão manifestar no seu comportamento. E eu louvo a Deus de estar falando isso com você. Gostaria que outras pessoas tivessem me ensinado isso há mais tempo. E hoje Deus está dizendo isso para você. Seja um pai e uma mãe que coloque na mente e no coração dos seus filhos verdades de quem eles são em Deus, amém? Em nome de Jesus. E eu comparei o comportamento desse centurião com o de Marta e de Maria. Olha só, o centurião, ele falou assim, vai lá, judeus, pede para Jesus vir curar meu servo. Mas Marta e Maria falou assim, manda chamar Jesus. Chegou para as pessoas, vai lá, chama Jesus, manda chamá-lo. E como a gente pede, muitas vezes vai influenciar em como a gente vai receber o milagre, se vamos receber o milagre e quando vamos receber o milagre. Maria e Marta mandou chamar Jesus, mandou. E Jesus não veio imediatamente. Porque para se ter milagre, você não tem que dar ordem a Jesus. Pare de mandar em Jesus. Senhor, estou mandando agora, eu declaro agora, tu vais fazer. Deus não vai fazer nada que você mandar. Ele vai fazer o que Ele quiser, porque Ele que é o Senhor. É Ele que sabe a hora, o momento, o jeito, a forma, e se Ele quiser, amém? Em nome de Jesus. Então, a maneira que você se aproxima de Jesus, como você se aproxima, queridos, vai fazer toda a diferença para você alcançar o milagre.
Você não pode se aproximar de Jesus como se você fosse o cara, porque é tudo pela graça, queridos, é tudo pela misericórdia do Senhor. Nós não merecemos nenhum bem. Então, o que as pessoas falam de você? Esse centurião, apesar de ser um romano, um soldado romano, que era comum ser gente ruim, teve um bom testemunho das pessoas. Ele é digno, ele é um homem bom, ele é digno. Senhor, tu pode fazer porque ele é digno. E nós estamos numa cultura onde se construir uma imagem é o mais importante. Não é assim? A pessoa está arrasada e triste e fala assim. A pessoa acabou de ter uma decepção, está sozinha, mas aí posta, estou numa festa. E é mentira. Por quê? Porque as pessoas querem construir uma imagem. Os jovens estão recebendo esse engano, que você vale pelo que você demonstra, pelo que você ostenta, pelo que você diz ser. Isso é mentira, queridos. Não entre, não deixe o inimigo te enganar assim, que você vale pelo que o sapato que você veste é de marca, se não é. Você é mais que isso. Você nasceu para mais propósito do que vestir uma roupa da Zara. Você vale muito mais do que um carro. Você vale muito mais do que uma roupa cara. E sabe o que aconteceu com esse homem? Ele tinha um bom testemunho, ele tinha uma boa imagem, mas quem ele era não adiantava nada para ele alcançar o milagre. Na hora que pegar, na hora que ficar difícil, não importa se você tem 1000 seguidores, se você tem 10.000 seguidores, se todo mundo gosta do que você fala, do que você posta, na hora, nada disso vai adiantar se você não tiver a palavra de Deus para produzir o milagre, amém? Em nome de Jesus. Então não resolve, mesmo que o mundo todo amasse aquele centurião, nada disso poderia resolver o problema dele. Nada disso, queridos. E aí vamos continuar. É por isso que eu sempre falo, muita gente coloca muita expectativa num novo relacionamento, muita expectativa numa nova profissão, muita expectativa no novo chefe. Queridos, pare de colocar todas as suas expectativas em gente, em pessoas de carne e osso. Põe a sua expectativa, a sua confiança, a sua esperança naquele que se fez carne e osso, para te salvar, para te dar o céu, para te dar a vida eterna. E muitas pessoas estão abrindo mão de princípios, deixam de ter o favor de Deus para ter o favor dos homens. Eu não posso abrir mão dessa amizade, eu sei que está errado, eu sei que está no erro, eu sei que saiu da igreja, não estou dizendo que você não possa continuar falando com pessoas que saem da igreja, mas alguns querem te levar junto, porque estão indo para o buraco, não estão indo para outra igreja, não estão indo para louvar Jesus com uma direção dada por Deus, estão indo porque a semente de rebeldia entrou. E todo rebelde tem e quer levar outros com ele. Começou, o maior rebelde de todos foi o diabo, e ele levou 1/3 dos anjos. Mas você precisa ter convicção. Já tive várias pessoas falando, eu não sei, Deus está me falando para sair. Meu filho, você tem 5 anos de crente, 10 anos, 20 anos, depende dos anos. Já é hora de você ouvir a voz do Senhor. É assim, queridos. Vai cavar o coração de Deus. Vai fazer o que Deus te mandar. Meu desejo é que você fique, permaneça e viva os sonhos de Deus para este lugar. Mas você é que tem que saber, porque Deus fala. Deus continua falando com seus filhos. Amém? Em nome de Jesus. Aí o que diriam a seu respeito? O que diriam sobre você? O que você diz de você mesmo agora?
Já falamos o que as pessoas dizem. Olha esse centurião. Esse centurião pediu para os amigos judeus, vai lá, chama ele. Vou ouvir vocês. Vai lá, chama eles. Eu sei que se Jesus chegar aqui na minha casa, vai curar meu servo. Jesus, vai lá, ele é digno, Senhor, vai lá. Aí quando o centurião, o que ele vai vir mesmo? Sério, Jesus está no caminho. Centurião, ele já está chegando, já está pertinho. Não, eu não sou digno. Não, eu não sou digno. Não, amigos, vai lá, no meio do caminho, pare Jesus, fala assim, olha, ele mandou dizer que ele não é digno e que basta uma palavra e está bom, você vai ficar resolvido o meu problema. Então, eu comecei a pensar, o que a gente diz de nós mesmos? Todo mundo dizia que ele era digno, mas aquele homem não se via digno. Ele dizia, eu não sou digno. Vai lá, fala para ele que eu não sou digno. Se você hoje tivesse que se apresentar para mim, quem você acha que você é? Você é um tipo de pessoa que tem uma autocomiseração, é o tempo todo te colocando para baixo, te colocando para baixo. Talvez porque você ouviu pessoas a vida inteira te colocando para baixo e você abraçou essa ideia de que você não é uma pessoa digna, que você não é tão bom, que você não sabe fazer, que você não consegue, que você não pode, que você é debilitado. Que em nome de Jesus essas mentiras caem por terra. Você é sim o que Deus diz que você é. Você nasceu para grandes propósitos. Em nome de Jesus, queridos, Jesus está dizendo para você, eu te criei para grandes propósitos e tu podes todas as coisas, porque eu vou te fortalecer. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então ele disse, não entra não. Eu não sou digno, basta uma palavra. Libera, Senhor Jesus, uma palavra e o meu servo vai receber a vitória. Ele cria que Jesus tinha poder, queridos. Isso é fantástico. Esse homem era de uma nação totalmente diferente dos judeus. Esse homem, ele matava. Eles matavam crianças, queridos. Eles matavam quem ele tivesse que matar. Mas ele acreditou que Jesus tinha poder. Um judeu que andava pregando tinha poder. E quantos cristãos não creem no poder de Jesus? Você crê no poder de Jesus, queridos? Você crê que Jesus pode resolver esse problema seu? Você crê que Jesus pode curar o enfermo, mesmo que seja de uma doença terminal? Você crê que Jesus ainda ressuscita mortos? Você crê que Jesus muda qualquer situação, porque Ele já parou a tempestade, os ventos fortes? Jesus não mudou. Quem mudou somos nós. Quem mudou foram os cristãos, que ao longo dos anos, Jesus continua vivo. E Ele disse que nós faríamos obras maiores no nome dEle. E Ele quer continuar mostrando para essa geração que Ele está vivíssimo, que Ele continua operando. Então, esses homens sérios, esses anciãos, disseram que ele era digno, mas ele não aceitou isso. Ele continuava acreditando que ele não era digno. Mas também, queridos, tem hora que é isso mesmo. A gente tem que descer do salto. Tem gente que se vê muito maior do que ela é. Tem gente que se acha. E Deus está falando, tira esse salto. Põe a sandália da humildade. Estamos numa fase muito estranha, onde os coaches é o tempo todo você, e pouco Jesus. E quanto mais as pessoas estão ensinando que você nasceu para brilhar, você merece, as pessoas estão deixando de olhar para Jesus, de fazer por causa de Jesus, de serem humildes, porque Ele disse que Ele era humilde, Ele era manso. E nós precisamos viver essa humildade e essa mansidão, amém, queridos? Você precisa
se olhar cada vez menor. Ah, fulano está pregando muito. Cara, tu está pregando muito. Senhor, que eu diminua, que tu cresça. Você precisa se ver cada vez menor. Porque quanto menor você se vê, mais Jesus vai aparecer. E que tem que aparecer é Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus. É importante que as pessoas vejam cada vez mais de Deus na sua vida, mais do seu poder, mais da sua unção, mais da sua bênção. E você cada vez se ache menos, amém? Em nome de Jesus. Então, o que você pensa aí a seu respeito? Só precisa de uma coisa nessa questão de como eu me vejo. Você não tem que se achar mais nem menos. Essa questão, você só tem que pensar de uma forma. O que eu acho de mim condiz com a palavra? Condiz sobre o que Deus diz a meu respeito? Condiz sobre o que Jesus diz ao meu respeito? Você precisa falar para você o que eu sou, do que eu penso que eu sou, condiz com o que a palavra de Deus diz. Esse homem tinha pessoas que enxergavam ele como digno. Ele não se via como digno. Mas aí o que Jesus disse dele? Nós vamos ver agora. Quando falava assim, nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel, eu ficava pensando, essa fé deve ser tamanho de uma melancia. Né? Porque eu achava que era o tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda, não é uma fé do tamanho, é como. Porque o grão de mostarda, ele cai na terra e ele, mesmo sendo um grãozinho desse tamaninho, ele avança, ele espalha, ele cresce. E nós precisamos ter esse tipo de fé. Mas como era a fé desse homem? Era uma fé como uma melancia, como o tamanho da fé dele. Era tamanho, com uma mão cheia de grãos de mostarda. Jesus faz milagres. Quantos creem? Jesus opera milagres muitas vezes para que a gente creia. Quantas pessoas vieram para Jesus, desde o tempo de Jesus, porque ele fez milagre? O milagre atrai pessoas, os sinais atraem pessoas. Mas tem vezes que ele faz porque nós cremos que ele era capaz de fazer. Então, nós vamos ver que tipo de fé esse homem tinha. Não é questão de quantidade, não é questão de tamanho, é qualidade, é o tipo de fé. Como é a sua fé? Como é, querido? Você acha que você precisa fazer por onde para que Deus possa te dar o milagre? O que a gente precisa para conseguir algo de Deus? Por que esse homem creu na palavra de Deus? Por que ele cria que Jesus podia curar o servo dele? Vai muito além, queridos. Esse homem, ele cria que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Que ele era Deus, que ele era todo-poderoso. Esse é o tipo de fé que agrada o Senhor. É uma fé acompanhada de humildade. Ele falou assim, olha, nem precisa vir na minha casa. Ele estava quebrantado, ele falou assim, olha Jesus, eu não sou digno, eu sou um homem pecador, eu sou um homem que faço atrocidades por causa da minha profissão. Jesus, não precisa vir, basta liberar uma palavra. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus, queridos, que Jesus comentou sobre a fé desse homem. É uma fé que é acompanhada de humildade. Você precisa entender que você não merece esse milagre. Mas Jesus faz por amor. Ele faz porque Ele quer ser glorificado. Amém, queridos? Você conhece aí o poder de Jesus? Quantos já teriam uma experiência para contar de um milagre que você recebeu do Senhor Jesus? Então, nessa noite eu quero dizer para você,
O milagre que Deus tem para você não é porque você merece. Não é porque você está mandando, declarando. Não é porque você está pedindo. Jesus não é o gênio da lâmpada. Faça os seus pedidos aí, 3, e eu vou realizar. Não é esse tipo de fé que o Senhor está buscando do seu povo. Quantas vezes você está buscando um milagre? Eu sei que existem pessoas aqui que estão buscando já há um tempo. Nesse tempo de espera, o que é que você está aprendendo? Você está só esperando? Você só está esperando? Ou nesse tempo que você está esperando, você está aprendendo? Porque muitas vezes, queridos, o milagre demora porque Deus está tratando. Para quando acontecer, você está preparado para receber e dar glória somente a Ele, amém? Ele vai primeiro mudando o nosso coração, Ele vai primeiro mudando nossa posição. O tipo de fé que Deus quer nos desenvolver, queridos, na sua vida, na minha vida, é uma fé que não exige, mas que pede humildemente, e tudo é pela graça, amém? O segundo ponto dessa fé que Deus quer desenvolver em você é reconhecer a santidade de Jesus. Senhor, Tu não és digno de vir na minha casa, eu sou um homem pecador. Você precisa ter uma fé na santidade de Jesus. Ele é santo e você precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Esse homem falou, olha, eu também sei mandar, eu também posso mandar, mas eu sei que Tu tens autoridade. A Tua autoridade é tão maior que a minha, que basta uma palavra de longe, e o meu centurião vai ficar curado. Que fé é essa, queridos? E a gente não consegue nem crer, vindo na casa, no altar, a gente não crê. Na presença sendo manifestada, e a gente não crê. Mas nessa noite eu quero declarar que se você crê, hoje, lá onde o milagre precisa acontecer, vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Então o que Jesus diz de você? Sabe como Jesus identificou esse homem? Sabe o que Jesus disse a respeito desse homem? Um homem que possuía fé mais do que todos em Israel. O que Jesus diria de você? Tem gente que fala muita coisa de você. Talvez você fale muita coisa de você mesmo. Mas o que Jesus diz de você? A sua fé em Deus é acompanhada, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo as suas fraquezas, as suas debilidades. Sabe por quê, queridos? Pedro tinha fé em Jesus. Para onde eu irei? Só Tu tens palavra de vida eterna. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sou capaz de morrer por Ti. Mas era uma fé inconsequente. Quando o bicho pegou, ele negou. Você precisa ter uma humildade sem consciência de sua verdadeira identidade. Não adianta. Quem é você, queridos? O que Jesus disse de você? Você se conhece? Não, quem me conhece bem é minha esposa. Conheço muito bem meu filho. E você se conhece, mãe? Você se conhece, marido? Você tem culpado a sua mulher de todas as reações dela? As reações dela. Minha mulher tem uma reação, tudo ela reage. Mas como é a sua ação? Às vezes queremos que o outro tenha uma reação boa, mas quando a nossa ação não condiz com quem Deus espera que nós sejamos. Está na hora da gente se rever, da gente se analisar e falar, eu posso fazer melhor. Meu querido, você pode fazer melhor. Eu vou falar mais uma vez para vocês, homens. Vocês podem fazer melhor. Mulheres, vocês podem reagir melhor. Sabe por quê?
aquele que controla o universo, que controla o mar para que ele não invada. Olha, fica para lá e para cá as ondas, já viram ali? Ele controlando. Ele controla as estrelas para elas não caírem sobre nós. Ele controla a chuva, as estações, o dia, a noite. Ele controla tudo. Não vai controlar teu temperamento. Se você deixar, ele vai, queridos. Ele vai controlar seu temperamento, amém? Então, a fé desse homem, desse centurião, agradou a Deus. E Jesus falou, é uma fé que eu nunca vi. Então, se você hoje, fique de pé. O que falam sobre você? O que você pensa sobre você mesmo? Agora, o que Jesus diz de você? Duas perguntas importantíssimas na nossa vida é esta. O que Jesus diz de mim? O que Jesus diz a meu respeito? Quem eu sou aos olhos de Deus? Como Ele vê as minhas ações, as minhas reações, os meus pensamentos, a minha fé? E a outra é, quem é Jesus para você? São duas perguntas importantíssimas. Dela depende que o milagre aconteça. Quem é Jesus e o que Jesus pensa de mim? Porque como Jesus te vê, Ele pode estar falando, esse aí, do jeito que você está, esse que você ainda é, não tem como receber o milagre. Outras vezes meu filho, eu queria te dar um milagre, mas você não sabe que eu tenho poder e autoridade. Você ainda não aceita, você ainda não crê que eu tenho poder e autoridade para abrir e fechar, para abençoar e para fazer. Amém? Porque muitas pessoas, na hora do desespero, ligam para pastor, liga para a pastora, liga para o diácono, liga para os obreiros, liga para a mãe, liga para a profeta, liga para todo mundo. Mas não busca o Senhor para que Ele te libere uma voz de comando. Deus ainda tem voz de comando. E muitas vezes Ele quer falar diretamente conosco. E Ele só não fala porque a gente não busca. A gente depende da fé do outro para crer para nós. Pastor, ora aí, pastor, ora aí, ajuda aí, pastor, ora por mim. Quando na verdade Jesus está falando, crê e pede. Crê e fala comigo. Crê, como o centurião creu, Senhor, se tu liberar uma palavra, vai acontecer. E se você souber quem é Jesus, você passa por qualquer dificuldade, sabendo que Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Eu descobri que quando a gente passa por dificuldades, eu não posso deixar o meu pensamento não receber essa verdade. Ele disse que estaria comigo se eu passasse pelo fogo. Ele disse que estaria comigo se as águas ficassem se eu ficasse submerso nessas águas. Ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Por que eu vou deixar um pensamento maligno vir sobre mim e falar, tu tá sozinha, tu tá sozinho, já era para você, não vai acontecer? Nunca pense isso, queridos, porque Jesus falou e Ele é aquele que não mente. Ele disse que estaria com você. Ele disse que ia te conduzir, ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte. Ele disse que ia preparar uma mesa na presença dos inimigos para você. Será que não está na hora da gente crer?
Será que não está na hora da gente deixar de viver uma vida de medo, de insegurança e descansar no Deus que podemos confiar? Nesse Deus nós podemos confiar. Não são como os deuses da terra. Nós servimos um Deus que é confiável. Você pode descansar nas suas promessas. Só precisa de 3 P's na sua vida: crer na promessa, crer nos princípios, seguir os princípios de Deus e crer no poder. O poder que Jesus tem de acalmar a tempestade, de destruir sofisma, de destruir com o inimigo. São 3 P's que você não vai esquecer mais, que a pastora Eliane falou. Você precisa crer nas promessas. Existem promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua saúde, para o seu ministério, para as suas finanças, para os seus filhos, para os seus familiares. Existem promessas dadas por um Deus que não mente, dadas por um Deus que já provou que passa céu, passa terra, cai império, levanta reis, e as promessas não param de ser cumpridas. Então você tem uma promessa sobre a sua vida. Se agarre nessas promessas. Viva os princípios. Sem princípio não tem a chegada de milagre, não tem as bênçãos. Os princípios de Deus atraem as vitórias. E creia no poder. Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sirvo um Deus que criou céu, criou terra. Eu sigo um Deus que venceu a morte e o inferno. Eu sigo um Deus que é poderoso para curar, é poderoso para derrubar reis, é poderoso para derrubar impérios, é poderoso para levantar do monturo e erguer o necessitado, é poderoso para colocar nós sentados com os príncipes dos seus povos. Eu sigo um Deus que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Aleluia! Eu sigo um Deus que disse: Lázaro, vem para fora. Pessoas podiam tirar a atadura, mas ninguém podia ter essa autoridade. Vem para fora, morto, fica vivo. Pessoas podiam tirar a pedra, empurrar a pedra para Lázaro sair, mas ninguém pode dizer para o morto: vem para fora. É só Jesus que é o doador da vida. Meu querido, é esse Jesus que você precisa conhecer. É esse Jesus que tem todo o poder que você serve. Por que aqueles homens do passado destemidamente iam de cidade em cidades? Eram mordidos de cobra, sacudiu a cobra. Paulo sacudiu a cobra e jogou no fogo. Porque ele creu no que Jesus falou. Que se você bebesse algum veneno, se você tivesse algum animal e te mordesse, não faria mal algum. Porque ele estaria dando poder para pisares em escorpiões e cobras. É este Senhor que nós servimos, queridos. Se nós críssemos mais em Jesus, que Ele realmente é vivo e se relaciona. Vem buscar o Senhor, queridos. Vem ter experiência nova com o Senhor. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te encher do seu espírito. Deixa Deus mudar a sua história, queridos. Se você conhece Jesus e anda no espírito, as ciladas são armadas, mas você antecipadamente vê. Deus te dá discernimento. Deus te dá visão ampliada. É esse tipo de dinâmica para esse tempo que Jesus quer fazer com a igreja.
uma igreja que anda em poder, uma igreja que vai fazer história, como no livro de Atos. Atos não tem um fim, Atos não tem uma despedida, Atos não tem uma saudação final, porque o Atos continua através de mim, de você. Quais são os seus atos, queridos, com o Senhor? Qual é a sua história? E nessa noite, eu quero orar por milagres. Tem gente aqui querendo milagre? Você não precisa sentir. Você não precisa ficar pensando. Você só precisa aceitar a palavra. E nessa noite Deus tem uma palavra de milagre para nós. Deus tem uma palavra de milagres. Se você precisa de uma porta aberta, o país está em crise, está mesmo. Mas se é milagre, é na crise que tem que acontecer. Senão não acontece, do outro jeito acontece, não é milagre. Quando o país está próspero, arrumar um bom emprego, fácil. Agora, num país em crise, você ser promovido, quando todo mundo está sendo despedido. Numa crise, você vender mais do que nunca. Isso é milagre, queridos. E é tempo de milagres. É tempo de milagre. É tempo da gente viver o sobrenatural de Deus. É tempo daquela dor. Acabou, chega. É hoje que Jesus me cura. É hoje que Jesus opera milagre. É hoje que eu recebo essa palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu humildemente chego na presença de Deus, sabendo que eu não mereço, mas crendo na autoridade que Ele tem, no poder que Ele tem de transformar tudo de uma hora para outra. Eu lembro, Senhor, da história de José, um prisioneiro, um ex-escravo, um condenado, e de repente, num piscar de olhos, José, Faraó está te chamando. Ele quer te ver hoje. Aí eu penso em José fazendo a barba, dizendo assim: vai ser hoje? Senhor, hoje eu não estava esperando. Hoje eu nem pensei. É assim que Deus faz, queridos. E aquele homem esteve diante de Faraó para ouvir: você é o segundo. Depois de mim vem você. Como Deus pode mudar uma história assim, queridos? Num dia Ele formou uma nação. Num dia a nação de Israel foi formada. E toda a história dessa nação é um milagre.